O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, podemos assentar. Tem uma música: Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Então nós vamos iniciar essa nossa reflexão, porque tem uma frase que Jesus disse no Evangelho de hoje, que é a chave da nossa reflexão. Jesus chama os discípulos e diz: Vamos para a outra margem. Vamos sair daqui e vamos para o outro lado. Mas daqui para o outro lado é preciso passar pelo mar. Mas se Jesus disse que nós vamos passar, ele não falou, Jesus não disse assim, vamos tentar. Ele afirmou, vamos para o outro lado. Então não importa a tempestade, não importa o vento, não importa o que nós estamos vivendo. Se Jesus declarou na vida dos discípulos que eles vão passar, é porque eles vão chegar. Porque Jesus não mente. E assim é a nossa vida. Jesus já declarou que nós vamos passar desta margem um dia para outra, que é a eternidade. Então nós vamos, mas para isso nós também temos que passar pelo mar. E às vezes, diante de tantas dificuldades, tantos desafios, nós temos medo. Nós vamos começar com essa música. Porque tenho medo, Nada é impossível para ti. Porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. porque ficar triste, Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti. porque duvidar, Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se
nada é impossível para ti. Essa música nos pergunta por que ter medo, por que ficar triste e por que duvidar. São três atitudes que ultimamente têm nos apegado muito. O medo dessa pandemia, o medo se eu vou conseguir manter a minha casa, se eu vou conseguir cumprir com as minhas contas. Os valores, as coisas nos mercados estão cada vez mais altos. Às vezes um pai, uma mãe de família tem medo do dia de amanhã. Então o medo está se apoderando de nós. Essa música fala de tristeza. Por que ficar triste? Nós estamos ficando, muitas pessoas estão tristes. Hoje nós não podemos nos abraçar, hoje nós não podemos celebrar. Estamos celebrando hoje missa de 7º dia de duas irmãs, a Dona Elisa, a Jeana. E às vezes a tristeza se apodera de nós, e isso nos leva à terceira palavrinha, duvidar. A mesma dúvida que, devido ao medo daquela tempestade, os discípulos duvidaram da presença de Deus, porque no meio daquela tempestade, os discípulos fazem certo, eles correm até Jesus, mas eles fazem tudo errado depois, quando eles questionam: Senhor, Mestre, não te importa que nós estamos perecendo? E às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Parece que diante de tantas dificuldades, nós brigamos com Deus. Senhor, você não te importa comigo? Você não te importa com isso que eu estou passando? E Jesus, na verdade, amados irmãos e irmãs, o Evangelho falou que Jesus foi acordado, mas na verdade quem acordou foi os discípulos. Quando Jesus diz: homens fracos na fé, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E talvez essa palavra que Jesus dirigiu aos discípulos, também é uma palavra que Ele diz a mim e a você. Por que nós ainda somos tão medrosos? Por que nós ainda temos dúvida do amor de Deus? Por que nós ainda passamos tanto tempo, tanto domingo, sem vir na missa? Você tem dúvida do amor de Deus? Porque se nós não tivéssemos dúvida do amor de Deus, todo domingo nós estaríamos aqui. Porque eu acredito no amor de Deus, eu confio que Deus me ama, eu sei que Ele está conosco. E às vezes nós temos tanta dúvida. Um detalhe do Evangelho, aquilo que o padre já estava fazendo a sua introdução, Jesus, Ele faz uma afirmação: vamos para o outro lago, para o outro lado. Mas Ele não diz que este caminho, deste lado até o outro, será uma calmaria. Ele não disse. Ele falou: vamos. Só que neste navegar daqui até o outro lado, os discípulos enfrentaram a noite. Às vezes nós também enfrentamos uma noite, a noite escura da nossa fé, uma noite devido a essa pandemia, talvez a noite pelo desemprego, talvez uma noite por não um bom relacionamento na minha casa, na minha família. Talvez você que é mãe, você que é pai, uma noite porque os seus filhos estão caminhando por um caminho não tão seguro. Talvez nos deparamos com a noite da morte, da ausência. Além dessa noite que os discípulos enfrentam, até indo ao outro lado, eles também enfrentam os ventos contrários. Eles enfrentam a tempestade.
Eles enfrentam as ondas querendo, parece que, entrar no barco. E se tem uma imagem do Evangelho que me admira muito, é esse Evangelho de hoje. Raios, trovoadas, gritarias, e nada disso acorda Jesus. E Jesus está dentro do barco, mas ele está fazendo o quê? Dormindo. Essa imagem me encanta. Me encanta porque os discípulos, talvez naquele momento, tudo levaria para afundar aquele barco. Mas Deus, Jesus, estava tranquilo, estava dormindo. E o evangelista é até detalhista, quando fala que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Quem será que levou um travesseiro para Jesus? Tem criança que tem aquele cheirinho, né? Tem que levar um travesseirinho ou uma cobertinha para tudo quanto é lado, né? Talvez Jesus também, né? Porque se preocuparam até de levar um travesseiro para Jesus. E amados irmãos, olha que bonito esse detalhe do Evangelho. A tempestade, as trovoadas, o barulho não acorda Jesus. Mas aquele discípulo que vai até Jesus acorda. O barulho da nossa vida não acorda Deus, mas eu e você temos a capacidade de acordá-lo. Mas basta ir ao encontro, basta ir até Jesus. O problema é que diante das dificuldades, o problema é que diante das nossas tempestades da vida, nós, ao invés de correr, sabe, correr até a direção de Jesus, e talvez com todo o respeito, bater, pedir para que Jesus acorde, pedir para que Jesus tome conta da minha vida, nós por vezes vamos acordar outras coisas. Vamos acordar, talvez ler a minha mão, ler o horóscopo da vida. Não, você não precisa acordar outra coisa. O que você precisa é ir em direção a Jesus. É Ele que tem o poder de acordar, olhar para aquele mar. Eu imagino essa cena, os discípulos com medo, apavorados, Jesus se levanta. Jesus deve ter olhado para aqueles discípulos e pensado: não aprenderam ainda? Eu estou aqui. Eu imagino Jesus indo até a beira daquele barco, olhando para a escuridão, olhando para os ventos, olhando para aquelas ondas, e Jesus falando: silêncio, cala-te, eu estou dentro desse barco. E naquele momento não há mais tempestade, naquele momento não há mais ondas, porque Jesus está dentro. Ter Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã, não significa não ter ventos contrários. Ir na missa todo domingo não significa que você vai ter a semana de primavera. Ter Jesus dentro do barco significa que você não vai afundar, que você não vai abandonar. Isso sim é ter Jesus na vida. E às vezes é isso que nós nos enganamos, porque eu vou na missa, porque eu rezo o meu terço, porque todo domingo eu quero ir na missa, mas daí durante a semana, ou logo na segunda-feira, eu já fico sabendo de uma notícia que me abala. E daí eu penso: mas o que adianta? Eu fui ontem na missa, eu chorei na missa, eu comunguei. O que adianta ir na missa se já tem dificuldades? Mas os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, e mesmo assim, eles estavam para afundar. Mas eles não afundam, porque Jesus está dentro. É isso que você precisa tomar posse. E é isso que nós estamos fraquejando na fé, porque nós não queremos. É claro que ninguém quer sofrer.
Se o padre perguntar aqui se alguém quer sofrer, ninguém vai levantar a mão. Mas eu digo, amados irmãos e irmãs, nós vamos escolher se vamos passar o sofrimento sozinho ou se vamos passar o sofrimento com Jesus, com Ele. Eu termino a nossa reflexão pedindo a vocês: não abandone Jesus. A sua vida é um barco. Ontem eu perguntava para os seminaristas na reflexão, todo sábado eu rezo 8 horas da manhã no seminário, e ontem eu fazia 3 perguntas. Da onde nós viemos? O que nós estamos fazendo? E para onde nós vamos? Nós somos um barco que viemos de Deus, estamos navegando e vamos para Deus. Estamos celebrando hoje 2 sétimo dia. Viemos de Deus e vamos para Deus. Só que neste ir para Deus, nós vamos passar por dificuldades. Olha essa pandemia, olha que vento contrário que nós está soprando em nós. E sabe por que você ainda não caiu? Porque Jesus está dentro. Então por que ter medo? Por que ficar triste? Por que duvidar? Nada é impossível. Ele está conosco. Podemos ser que nem bambu, né? Bambu num vento contrário, numa ventania, ele enverga. Mas depois quando passa, o que acontece com o bambu? Ele volta. Nós estamos assim ultimamente, né? Nós estamos envergando, mas nós não estamos quebrando. É isso que importa. Nós estamos vencendo. Nós estamos passando. Mas é porque Jesus está conosco. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, acordar Jesus. Tempestade nenhuma acorda Jesus, mas eu e você, mediante um joelho dobrado, com as mãos arrumadas, não há um Deus que não é acordado pela força da nossa oração. Nós encerrávamos ontem aqui na nossa paróquia o cerco de Jericó. Foram 7 dias de muito joelho dobrado, de muita oração. E olha, eu não consigo contar nos meus dedos a quantidade de testemunho, a quantidade de graça derramada. Mas é de quem veio, é de quem dobrou o joelho, é de quem rezou. Quem não procura Deus, como que quer o milagre? Quem não reza, quem não se entrega, como que quer o milagre? Você quer um milagre na sua vida? Então tome posse, procure, busque, reze, se entregue, busque, reze e se entrega. Nada é impossível. Nós vamos pedir agora para que Jesus, assim como ele se levantou naquela barca e ele acalmou a tempestade, que Jesus também possa acalmar a nossa tempestade. Que Jesus venha neste momento sobre cada um de nós, sobre nossas casas, famílias. Que Jesus venha sobre o seu matrimônio. Que Jesus venha sobre a sua relação de pai e mãe com seus filhos. Que Jesus venha lá no seu trabalho, que não está sendo fácil. E que Ele diga: cala-te, silêncio. Que Ele possa acalmar a nossa tempestade.